Hipnoterapia custa caro? Essa é uma das principais perguntas que recebemos de nossos clientes. Qual o preço? Então, é caro ou barato fazer hipnoterapia? Aqui não se trata simplesmente de uma questão de falta de dinheiro, mas de como nós priorizamos as nossas decisões. Algumas pessoas querem se livrar o mais rápido possível daquilo que tanto lhes incomoda, porque entendem que a saúde delas é valiosa. Essas pessoas não estão à procura de preço, mas de resultado. Essas pessoas entendem o quanto a vida pode ser diferente se elas estiverem bem. Outros querem negociar para pagar o mais barato possível, colocando a própria saúde em segundo plano. Mas se nós não estamos bem mental e fisicamente, os prejuízos, até mesmo financeiros, podem ser maiores. Então aqui basta ter uma compreensão melhor sobre o que priorizar e o que não priorizar. Para esclarecer melhor essa história e facilitar a escolha do cliente, eu costumo falar de 4 motivos de por que a hipnoterapia não é tão cara quanto parece. O primeiro motivo é o montante do valor pago. A hipnoterapia pode ser muito econômica. Boa parte dos clientes que chegam até mim revelam que estão há 6 meses, às vezes 1 ou 2 anos fazendo terapia convencional, mas que não resolveram a fundo as suas questões. Levando em conta que um bom psicólogo cobra entre 150 e 200 reais a sessão e atende o paciente uma vez por semana, no final de um ano, o cliente terá gasto em média R$ 8.400 só das sessões. Além desse custo, há os custos de deslocamento em sessões presenciais, porque os tratamentos baseados em sintomatologia, ou seja, com foco no sintoma ou comportamento, são normalmente mais morosos, trazendo resultados em mais longo prazo. Esse gasto de deslocamento pode durar várias semanas e também deve ser contabilizado. Há, além disso, os custos de consultas com médicos especialistas, com psiquiatras, neurologistas e que normalmente receitam medicamentos que precisam fazer parte do tratamento. Esses profissionais têm papel fundamental na contenção dos sintomas, mas muitas das disfunções que nos acometem exigem o trabalho de uma psicoterapia para serem realmente resolvidos. Na hipnoterapia, o tratamento costuma ser rápido, são cerca de 3 sessões, e não exige uma frequência de visitas do cliente por várias semanas ou meses. E os resultados, ao menos aqui na Hipnoclinic, muitas vezes superam as expectativas dos clientes. Basta você digitar Hipnoclinic no Google ou no link que pode estar aqui embaixo desse vídeo e ver com seus próprios olhos os resultados de nossos clientes. Vamos ao segundo motivo. A segunda vantagem de um processo de hipnoterapia é justamente o tempo do tratamento e os resultados. A maioria dos tratamentos costuma ser de médio ou longo prazo. São semanas ou meses em um consultório psicológico ou psiquiátrico para que se consigam os resultados desejados. Uma cliente que veio fazer um tratamento para fobia à direção disse que estava fazendo sessões de ensaios mentais com a psicóloga dela, bem como sendo expostas ao ato de dirigir por meio de imagens e contato com veículos. Esse trabalho é conhecido como método de exposição. Mas ela também me disse que quando saía do consultório e ia tentar dirigir, vinha todo o pânico e a fobia novamente. Mas por que isso acontece? Porque o foco aqui está no comportamento. Um tratamento assim pode levar mais de 20 semanas para que surjam resultados. Na hipnoterapia, nós vamos diretamente à causa do medo e reeducamos o padrão mental para que o cérebro deixe de reagir da maneira que estava reagindo. Isso normalmente leva 1 ou 2 sessões para se ter o resultado esperado. Um outro bom exemplo é de uma cliente que tratei com síndrome do pânico. Ela teria que usar medicamentos por 3 meses, mas como ela fez 2 sessões de hipnoterapia, já não tinha mais sintomas e ela pediu para a médica dela suprimir os medicamentos. Portanto, para quem valoriza o seu tempo e precisa de uma eficácia maior no tratamento, a hipnoterapia é mais indicada. O terceiro motivo é o costume de pagar por sessões. As pessoas estão acostumadas a negociar e pagar por sessões. E eu não as culpo, porque essa é a dinâmica do mercado. Eu costumo dizer que eu não vendo sessões. Eu não faço parte do mercado de intermináveis sessões de terapia. O nosso propósito é resolver as questões do cliente diretamente na causa, sem rodeios. Por exemplo, a referência mais comum que uma pessoa tem de preço é de uma sessão de terapia convencional, que custa cerca de R$ 180 reais. Ela se baseia nisso para precificar a hipnoterapia, julgando ser caro ou barato. No entanto, as proporções são diferentes. O que nós vendemos é um processo que tem começo, meio e fim. As sessões têm tempos diferentes, a recuperação é diferente, o suporte é diferente. A metodologia é com foco em uma terapia breve, eficaz e duradoura. Portanto, se você pretende fazer hipnoterapia, procure entender que não é a mesma coisa que está aí no mercado. É algo diferente. Vamos ao quarto e último motivo. Para mim, esse é um dos principais. Aliás, eu deixo aqui em formato de pergunta. Quanto custa?
não resolver o seu problema. Uma de minhas clientes tratou uma compulsão alimentar há 5 meses. Ela estava com obesidade nível 3. Havia anos que ela sentia vergonha do corpo, ela não conseguia emagrecer e, portanto, ela não ia a praias, não frequentava lugares públicos, porque sempre tinha a impressão de que estavam olhando para ela. Quanto custou esses anos a ela? E quanto mais custaria se ela não tivesse se tratado? Hoje ela perdeu 20 quilos e se sente bem melhor. Uma outra cliente não dirigia há 6 anos porque tinha sofrido um trauma e tinha um medo tremendo de entrar num carro para dirigir. Andava sempre de ônibus e de carona, apesar de ter à sua disposição um carro da família. Quanto tem custado a ela depender de outras pessoas para se locomover? Qual o custo de continuar com uma depressão, uma síndrome do pânico, um ciúmes doentio, uma fobia social? Bom, em resumo, a pergunta aqui não é quanto custa passar pelo processo de hipnoterapia. A pergunta é: quanto custa não passar por um processo de hipnoterapia? A hipnoterapia é uma ferramenta inovadora e fantástica, por isso merece ser valorizada. Então, qual é a sua prioridade?